Boa noite. Boa noite. Vocês não estão tristes não estão? Não tem como, né, irmão? Não tem como estar triste, né? Na casa de Jesus, né? Presença maravilhosa do Senhor. É impossível ficar triste. Mas se você tiver, Ele vai te alegrar nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir que você me ajudasse a pregar. Você pode fazer isso? Quem pode? Olha para o seu irmão, fala aí, você pode, meu irmão? Ajudar o pastor? Aí você dá uns glória, amém? Sim. Você acha que no céu é silêncio? Não. O que o Hermes falou no início? Os anjos, o tempo todo, dizendo o quê? Santo, 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 Santo. Aí a gente chega na casa do Pai, né? A gente fica mudo, bispo. Não. Ai, pastor, mas Deus, Ele conhece o meu coração. E Ele conhece mesmo. Gente, abre sua Bíblia no livro de Lucas. Ele é o Rei da Glória, igreja. Jesus é tão lindo. Eu estou há uns 3 dias só chorando, tá, irmãos? Eu estou há uns 3 dias abrindo a Bíblia e Jesus falando, e não tem sido fácil para mim não, que é cajadada atrás de cajadada, né? Eu creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem para a gente em nome de Jesus, e eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. E eu queria que você saísse aqui com essa convicção de que Ele é o Rei da Glória, de que não existe outro como Ele, sabe? Que Ele é soberano, de que Ele é majestoso, de que Ele é grandioso. E esses dias o Senhor, Ele tem... É claro que Ele não precisa disso, mas quando a gente está disposto a conhecer mais do Senhor, Ele vai se revelando de uma forma que nos deixa cada vez mais apaixonado por Ele, sabe? Talvez você está aqui e é a sua primeira ou a sua segunda vez numa igreja, e eu queria falar para você sobre um Jesus que Ele tem o poder para te salvar, amém? Talvez você está aqui há anos, já é frequentador de igreja há anos, e eu também queria falar para você que existe um Jesus que Ele tem o poder para te salvar, que não importa quanto tempo de igreja você tem, sabe, se é um dia ou se é anos, Ele tem o poder para te salvar. Ele tem o poder para te salvar. Quem está entendendo isso? Aleluias. O Lucas, no capítulo de número 24, o Senhor, Ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, sabe? E no dia da ressurreição aconteceu algumas coisas, e foram essas coisas que me fizeram ficar 3 dias lendo o mesmo capítulo, chorando e relendo e ruminando e lendo e relendo e falando: Jesus, fala comigo de novo, Jesus, tem mais. E todas as vezes que eu lia, o Senhor, Ele falava algo diferente. De todas as mensagens, irmãos, que eu preparei, sabe, que o Senhor me deu para ministrar, para pregar, eu acho que essa foi a única que eu não consegui ficar com os olhos secos por 1 minuto. Porque todas as vezes que eu ia para o secreto,
Eu acho que ontem, sábado, né? Eu fiquei horas. Aí hoje, a gente foi num culto na igreja do pastor João. Aí depois eu fui para casa, era 1h da tarde. Até 4h30 aí eu fiquei, irmãos. E eu vou te falar que eu não queria sair não. Mas tinha que pregar, né? Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. A palavra do Senhor, ela vai... Faz um favor, lê para mim. Minha linda esposa. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia. Que dia? Que dia? Dia da Dia da ressurreição. Continua, por favor. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Continua. 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que tinha acontecido? Retrospectiva, vamos lá. De quinta até domingo, o que tinha acontecido? Morte, açoite, traição, injustiça, crucificação. Continua. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O problema não é conversar. O problema é que a conversa deles começou a se tornar em uma discussão. O problema não é eles conversar sobre o assunto, mas o problema é que eles começaram a discutir sobre algo, sabe? E o texto, ele me mostra desses 2 homens uma certa indignação. Como assim, pastor? Uma certa indignação? Porque conversar é uma coisa, sim ou não? Discutir é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, como já dizia a minha esposa. Mas o texto, ele vai mostrar para a gente uma certa indignação daqueles homens. Como assim, pastor? Uma indignação. O que aconteceu? Dia da ressurreição, não é? Sim ou não? Dia da ressurreição. Mas nos dias antes aconteceu morte, crucificação e um Jesus, um Salvador no madeiro. O homem que, para aqueles homens, havia feito algumas promessas. Qual promessas? De que livrariam eles. O Rei da Glória estava no madeiro. Aquele que prometeu livrá-los estava crucificado. Então a indignação daqueles homens me parece que não é possível. Não é possível que aquele que nos prometeu agora está morto. Não é possível que a gente estava errado sobre ele. Posso fazer uma pergunta? Você já pensou isso sobre Jesus? Não é possível que eu estava errado sobre ele. Quem está aí? Ai, Jesus está aí. Pensei que tinha ido. Mas os dois estão conversando e o contexto é de uma discussão, de indignação. Não, a gente não pode ter errado. A gente não pode ter errado. Ele falou para nós, ele prometeu para nós, e agora ele está morto. Ai, Jesus Cristo. Indignados.
Mas aí o texto continua. Lê a parte B, por favor, do 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém. Veja bem. A gente tem as nossas dúvidas, né? E eu falo, Senhor, aqueles homens te viram antes e agora estão te vendo de novo. Por que que eles não te reconheceram? Alguém sabe me responder? E eu fui, irmão, procurar, né? E a maioria das respostas que a gente encontra foi por causa do Espírito Santo. Foi uma intervenção de Deus. Foi porque Jesus não queria que eles vissem. Mas eu fui ler uma neurologista falando sobre isso. E olha só isso. E a neurologista, ela apontava uma região do nosso cérebro. Sabe? Que eu esqueci o nome agora. Mas se você souber, você fala, tá? Esse lugar, ele é responsável pelos nossos 5 sentidos. Alguém sabe? Hã? Como? Eu acho que não era isso não, mas tá bom. Mas essa região do nosso cérebro, ela é responsável pelos nossos 5 sentidos: audição, visão, olfato, tato, qual que é a outra? E paladar. Audição, visão, olfato, tato e paladar. Como? Córtex, é isso. Esse córtex cerebral, ele funciona como um HD, sabe? Um HD do nosso cérebro. Você come algo, aí depois, se você for de novo, você vai lembrar do gosto por causa desse abençoado aí. Você sente o cheiro de algo, você sabe o que é o cheiro por causa dele. Quando você vê alguém, aí depois você vê essa pessoa outra vez, você a reconhece por causa desse córtex cerebral. Quem está aí? Aleluia. Aí ela apontou uma coisa que eu achei muito interessante. Qual foi a última imagem que aqueles 2 homens tiveram de Jesus? Sanguentado, açoitado, crucificado. Essa foi a última imagem que eles tiveram do Senhor. Só que agora Jesus, ele ressuscitou. Ai, Jesus, olha, estou arrepiado. Se eu chorar aqui, vocês me desculpam, tá? A última imagem que eles têm guardada no córtex cerebral deles é de um Jesus no madeiro, sangrando, sanguentado, espancado. No último ruá que nós tivemos, no primeiro e no último, o profeta Minor, ele colocou algumas imagens que irmãos, ele descrevia as imagens como um monstro.
Quem estava aqui? Alguém estava aqui? Ai, vocês lembram, né? Glória. Ele descrevia as imagens como um monstro, e as imagens não passam, acredito eu, que não chega nem perto do que realmente Jesus ficou. Mas a última imagem que eles têm é de um Cristo crucificado, ensanguentado, acredito eu que irreconhecível. Então eles têm a visão de um homem no madeiro. Mas quem aparece agora é um Jesus ressuscitado. É um Jesus que foi glorificado. Será que você está aqui para dar um glória? Agora o Jesus que aparece para aqueles homens não é mais aquele ensanguentado, agora é o glorioso Jesus. Agora é aquele que venceu a morte ao terceiro dia. Ele foi glorificado. Ele é o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Então aqueles homens vê Jesus se aproximando, o próprio fala com eles, mas eles não o reconhecem. Mas eu quero que você leia isso com uma outra ótica. Versículo 17, por favor. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminha? E eles pararam entristecidos. Aí. E eles pararam de que forma? De que forma? Entristecidos. Olha isso. Entenda uma coisa. Eles estavam em Jerusalém e estavam indo para Emaús. A Bíblia nos mostra que é um percurso entre 10 a 11 quilômetros. Sim ou não? 10 a 11 quilômetros. Teoricamente, não é longe. Ainda mais se você for de carro, né? É perto, de carro você faz em 8 minutos. Até menos. De a pé, 1 horinha, vai. Pra quem anda devagar, né, tio? É relativamente perto. Acredito eu que eles andavam muito mais do que aquilo. Mas entenda uma coisa: que tudo que te tira do lugar da promessa é longe. Vou repetir. Tudo que te tira do lugar da promessa é longe. Olha o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Não saia do lugar da promessa. Volte. Se você saiu, volte para o lugar da promessa. Mas pastor, eu não estou tão longe. Se te tira da promessa, é longe. Mas é apenas 10 quilômetros. Longe. Se te tira da promessa, é longe. Mas é apenas 2 esquinas à frente. Se te tira da promessa, é longe. É longe e é muito longe. Mas aqueles homens, a Bíblia vai dizer que eles estão entristecidos. E é aí que entra, né? Porque a tristeza nos faz fazer algumas coisas que nós não deveríamos fazer. Veja bem. Olha só.
Se você pegar o início do versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que algumas mulheres elas vão até o túmulo de Jesus. E lá elas encontram o túmulo aberto. Elas entrando, elas têm a visão de um anjo dizendo: ué, quem vocês estão procurando? Aquele que vocês procuram está vivo. Ele está vivo. Elas foram atrás do morto. Mas quando elas chegam lá, elas têm a surpresa de um anjo dizer para ela que aqueles que elas estavam procurando estavam vivos. Aí elas, acredito que contente, vai até os discípulos, vai para Pedro e conta aquilo que elas viram. Então os discípulos, por sua vez, também vão. E encontra com Jesus, vivo. Eu quero acreditar que aqueles homens, eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas por conta da tristeza, eles não enxergaram. Sabe, igreja, a tristeza muitas das vezes nos faz não enxergar algumas coisas e nos faz enxergar algumas outras coisas. Ela nos faz enxergar aquilo que não era para ser enxergado, né? Tipo assim. E muitas das vezes não nos deixa enxergar coisas que eram para serem enxergadas. Então eu quero dizer uma coisa para você: não tome decisões à base da tristeza. Eu estou triste, então eu vou fazer isso. Eu estou chateado, então eu vou fazer aquilo. Espera, se acalma, aí você se decide. Mas olha só, como que a tristeza, ela tirou dois homens, né? Fizeram, na verdade, não tirou, porque a ordem deles ficarem em Jerusalém vem depois. Mas olha como a tristeza faz esses homens se movimentarem. Olha como a tristeza faz eles saírem do local da promessa. Quantas pessoas não saíram da casa do Senhor por causa que alguém um dia a entristeceu? Quem está aí? Quantas das vezes você não pensou em sair ou abandonar o seu ministério, abandonar a sua igreja por causa que alguém um dia te entristeceu? Eu vou sair porque fulano me entristeceu, porque ciclano me entristeceu, porque o pastor me entristeceu, porque a pastora, porque o obreiro, porque o diácono, tal. E a gente deixa de enxergar o mais importante, que é o Rei da Glória. Deixa de enxergar o mais importante, que é o Rei da Glória. E tomamos decisões baseado em tristeza. Sabe? Aí Jesus, ele me ensina algo relacionado à tristeza aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele começa a caminhar com eles. Continua lendo, por favor, minha princesa linda. Sim, 16. Isso. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora, um minuto.
Começa a fazer essa leitura com essa ótica. Eles estavam entristecidos. Vai. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Continua. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Continua. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Eita, vai. Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aí. Olha como Jesus ele é. Como que os camaradas estavam, igreja? Entristecer? Por causa do quê? Por causa da morte. A visão deles ainda estava onde? Lá atrás. Na morte. A visão estava onde? Posso te fazer uma pergunta? Aonde está a sua visão em Cristo? A sua visão ainda está no Cristo martirizado? A sua visão ainda está no Cristo crucificado, ensanguentado? Porque o Cristo que agora aparece para eles não é mais o Cristo ensanguentado. Não, melhor, ele é o Cristo ensanguentado. Ele é o Cristo que parou no madeiro. Ele é o Cristo que foi martirizado por nós. Mas agora, ele não é só esse Cristo martirizado. Agora ele é o Cristo glorificado. Mas às vezes nós mantemos aqui, no nosso, como chama? Córtex cerebral, apenas a vista do Cristo martirizado. E esquecemos do Cristo glorioso, do glorificado, do forte, do exaltado, do poderoso, do que tem um nome que está sobre todo nome. Aí nós mantemos o Cristo martirizado aqui. Aí o problema vem: ai, Jesus, tem misericórdia de mim. E esquecemos de que Ele é poderoso. Aí a doença vem: ai, Jesus, não sei o que lá. E esquecemos que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí vem as aflições, aí vem as dificuldades, aí vem tudo e a gente se dobra, esquecendo de que Ele é o Cristo glorioso, de que Ele é o Rei da glória, que tem o poder para nos salvar. Continua, por favor. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vai. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Aí, qual que era o pensamento deles que eles estavam discutindo? A gente não pode ter errado com ele. Ele falou que ia nos salvar. Ele falou, ele prometeu. É possível que a gente estava errado sobre ele. Não é possível que nós erramos. Mas a profecia aponta para ele. Foi ele que entrou no jumentinho. Foi ele. Não é possível que nós estávamos errados. Eles discutiam. Não é possível que erramos. Continua.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Aí, eles sabiam ou não sabiam? Chegou até eles as mulheres que tinham visto a notícia de que Jesus não estava mais no túmulo? Sim ou não? Então eles sabiam. Mas eles estavam entristecidos. Continua. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Amém. Vem cá, Vitor. Vem cá, Abraão. Vem aqui. Tudo bem? Vocês podem sentar? Aí. Vira para a igreja, né? Aí, garoto, bonito, abençoado. Os homens são encontrados discutindo sobre aquele que havia prometido que os salvariam. Mas aquele que prometeu salvar estava na cruz. A última visão que eles têm é de um Cristo martirizado, ensanguentado, incapaz. Para eles, não é? E eles estavam tristes ou alegres? Faz cara de triste. Faz cara de triste. Oh, meu Deus. Aí, os homens acham que Jesus está desatualizado, né? Como assim você não está sabendo dos acontecimentos que aconteceu em Jerusalém? Jesus, que era poderoso, foi crucificado. Jesus, eu acredito que Jesus estava assim, conta-me mais, né? Já sabendo de tudo. Só estava até é mesmo, menino? É mesmo, é? Aconteceu isso com ele, é? Mas Jesus começam a fazer com que eles começassem a colocar para fora a tristeza deles. Você consegue enxergar isso também? Jesus começa a fazer eles falarem do que ia acontecer. Jesus sabia do que tinha acontecido. Ele estava na cruz. Era ele que estava lá. Mais do que ninguém ele sabia, porque foi ele quem sentiu todas as dores. Mas Jesus começa a falar: já que vocês estão tristes, então fala, o que ia acontecer? Qual que é o motivo dessa tristeza? Lembra? A tristeza muitas das vezes nos tira do lugar da promessa. E tudo que nos tira do lugar da promessa é longe de Deus. É distante. É distante dele. Então Jesus começa a fazer com que eles colocassem para fora aquela tristeza, sabe? E nós, seres humanos, muitas das vezes nós somos hipócritas. Desculpa a expressão da palavra, mas nós somos hipócritas e seguramos essa tristeza dentro do nosso coração, acabando gerando um câncer, acabando gerando dentro de nós algo ruim, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Mas irmão, Jesus, ele me ensina algo no Getsemane, aonde ele sobe com os seus discípulos, ele se retira para fazer o quê? Orar. Então ele ora, se derrama e volta e encontra os seus discípulos dormindo. Aí ele vira para eles e fala:
Eu preciso ensinar para vocês o que fazer na hora da tristeza. A minha alma está abatida até a morte. Veja que ele coloca toda a tristeza dele para fora, falando com o pai: Pai, se for possível, passa-se de mim este cálice, mas se não for, eu morro na cruz por eles. Mas ele expõe toda a tristeza que ele estava sentindo em saber que ele ia parar na cruz. Aí nós, seres falhos, pequenos, fracos, queremos segurar toda a tristeza, sabe, de tudo que passamos e enfrentamos. E Jesus está assim: libera, porque eu quero te curar. Quem está aí, diga amém, por favor. Libera, porque eu quero te libertar dessa tristeza. Libera, porque eu quero tirar esse fardo das suas costas. Então Jesus, ele pega aqueles homens e começa a ensinar para eles o que eles precisam fazer, que é liberar o que estavam fazendo eles se entristecer. Então eles começam a falar. Então eles falam dos acontecidos, mas ele falou que ia nos salvar. Depois que eles liberam, Jesus, com os dois tristes, olha, está triste, olha, e começa a pregar para eles. Começa a pregar para eles. Ele vai começar por Moisés. Lê, por favor. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. Aí, estavam tristes, sim ou não? Depois de toda a tristeza exposta, porque o problema é quando nós guardamos a nossa tristeza e não expomos ela para quem pode resolver. Eu não estou dizendo que você tem que sair contando para todo mundo: ah, estou triste, igual o Lipe, né? Ó céus, ó vida. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você precisa chamar alguém, sentar com alguém. Que aqui tem pessoas que oram por você em nome de Jesus. Bispo Bebeto, pastor Márcio, os diáconos, os obreiros dessa casa, eles oram pela sua vida. Sabe, você precisa sentar com alguém e contar para ela. Tirar isso aí, irmão, em nome de Jesus. Sabe, Jesus caminha com eles e eles começam a expor a tristeza. Jesus sabendo que eles estavam tristes, porque Jesus conhece a gente. Faz eles expor o que aconteceu. Ai meu Deus, é sério, verdade. E depois começam a pregar para eles. Sabe por quê? Porque a única coisa que restitui a verdadeira alegria é escutar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Agora eles estão felizes. Ai, sorriso bonito. Esse aqui só Jesus. Levanta, levanta. Mas o que eles vêm entregando para Cristo? Olha, aconteceu isso com Jesus. Ele morreu. Ele falou que ia nos salvar. Você não está sabendo. A gente está entristecido porque a gente colocou a nossa fé nele. Mas a última imagem que a gente tem é do martirizado.
e não do glorioso. Sabe que... Pode sentar, obrigado. Sabe que muitas das vezes falta pra gente? Eu já estou acabando, gente, eu prometo, tá? Me dá mais 2 horas que eu termino. O que falta pra gente muitas das vezes é voltar lá para o Evangelho. É isso que falta para nós. Jesus pega eles e começa a pregar. Jesus fala de Moisés. Acredito eu que Jesus fala de Ageu. Acredito eu que Jesus fala de Neemias, fala de Malaquias, fala de Isaías, fala de todos os profetas para eles. Jesus começa a lembrar eles do que? Olha, isso tinha que acontecer. Isso tinha que acontecer. Vocês estavam achando que ele havia abandonado vocês, que vocês tinham errado. Não. Vocês fizeram certo, depositaram a sua fé nele. Ele é o Salvador. Aleluia! Você está feliz, irmão? Porque eu estou feliz demais. Meu Deus. Ele é o Salvador. Fala igual do Bebeto, quero correr pela igreja. Ele é o Salvador. Dá um sorriso, irmão. Ai, Jesus. Ai, Deus. Para você ver que a conversa era tão boa que quando ele chega em seus destinos e Jesus está indo, porque Jesus ele não se propôs a ficar, ele fez questão de fazer o quê? Tchau. Mas é eles que viram e falam: ei, você não quer entrar? E um pedido desse, ele não vai negar. Porque quando nós os convidamos ele para entrar na nossa casa, ele entra. Quando nós o chamamos para entrar na nossa vida, ele entra. Continua. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde. Fica, vai. Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. Aí. Já estou acabando. Ele entra. Aí o que eles vão fazer? Não. Porque crente, né? Aonde tem crente tem comida. Sim ou não? Né, Vitão? É, aleluia. É, pastora. Ele entra. Eles vão para onde? Para a mesa. Eles vão para a mesa. E a mesa, irmão, uma vez eu preguei aqui sobre mesa, quem estava? Então você lembra. Aí eles vão para onde? Para a mesa. Só que na mesa está o pão. E não é um pão qualquer que está lá. É o pão da vida. Continua, por favor, senão não termino. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aleluias! Imagina ele com o pão, os dois sentados esperando ser servidos.
Ele pegando, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Agradece. Pai, eu te dou, divide e dá. Agora a visão do Cristo martirizado, morto, crucificado, ela desaparece. E eles começam a enxergar o Cristo glorificado. Eles enxergam o Rei da Glória. Fique de pé, por favor, senão eu vou até amanhã. A mesa revela o Cristo glorificado. Está faltando a gente um pouco mais para a mesa, para receber dele. Sabe, igreja, o Senhor hoje, Ele quer tirar algumas escamas dos nossos olhos. Talvez de toda a sua vida você tenha dito: eu não tenho enxergado Jesus na minha vida. Talvez você teve uma vida difícil, sim. De tanta coisa que você passou, você parou de enxergar Ele, sabe? E o que tem guardado no seu coração é a tristeza, que está te deixando cego, não deixando você enxergar o Cristo glorioso. Mas eu acredito que Jesus, Ele está partindo pães aqui hoje para tirar travas dos nossos olhos. Você crê nisso? Então eu queria te convidar a vir até aqui à frente. Pastor, eu estava indo igual aqueles homens pelo caminho de Emaús. Eu estava indo igual aqueles homens no caminho de Emaús, triste, com as esperanças perdidas. Mas hoje eu enxerguei o Cristo glorioso. Eu entrei aqui hoje, pastor, abatido, querendo tomar uma decisão por causa da tristeza que está aqui, ó. Nós queremos orar por você. Eu posso te falar, não deixe que essa tristeza se torne um câncer, porque é muito mais fácil você tratar a tristeza agora do que um câncer depois. Sabe? Então, é hora de nós voltarmos para Jerusalém. Jesus, Ele não vai ao encontro de homens felizes dizendo: está tudo bem. Jesus, Ele não foi ao encontro de homens que estavam festejando, não. Ele foi atrás de dois que estavam entristecidos. E o que cura a tristeza é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu poderia vir aqui, igreja, falar sobre outras coisas. Poderia falar de bênçãos, né? Poderia falar que Jesus dá carro, Jesus dá... Para você sair daqui motivado. Porque amanhã é segunda-feira, né? A gente precisa de motivação para segunda-feira. Segundou. Mas isso
Tem ardido tanto no meu coração esses dias, que eu não podia pregar outra coisa. Eu até refutei. Falei, Jesus, acho que isso é só para mim. Eu tentei, é sério. Mas a gente precisa tirar a imagem do Cristo martirizado de nossas cabeças e entender que Ele é glorioso. Entender que Ele foi glorificado pelo Pai. Entender que o Jesus que toma conta da sua vida não é fraco. Ele não é fraco porque Ele morreu, pelo contrário, Ele é forte porque Ele ressuscitou. Nem a morte pôde parar o nosso Senhor. Nós queremos orar por você. Pastor, eu estou a ponto de parar, desistir. E eu falo com a igreja, eu falo na igreja em geral. Às vezes tem oficiais que estão assim, pastora, tristes com alguma coisa, e tem vergonha, sabe, de sentar com alguém e de dizer, ora por mim, e falar, ora pela minha casa, ora pela minha família, porque eu quero desistir, eu não aguento mais, eu estou esgotado, estou esgotada. Então, se você está assim, vem, vamos unir forças, e em nome de Jesus, o que vai imperar vai ser o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que transforma. Se a gente pegar no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 8 em diante, a gente vai ver que depois da ordem de Jesus, no versículo 49, no versículo 49, eu acho, 46, algo assim, de ficarem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Lá em Atos, nós vamos ver o Pentecoste, que foi o que a gente experimentou no sábado, na vigília, né? A gente vai ver que eu acredito que aqueles homens faziam parte daquelas pessoas que estavam lá recebendo o Espírito Santo e sendo revestidos de poder. Talvez você diz, hoje eu estou triste, mas amanhã você vai estar sendo revestido com o Espírito Santo, fortalecido em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha, por favor, em nome de Jesus. Tu és santo, Deus. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, mas o mais importante, nós vamos orar um pelos outros em nome de Jesus. Aleluia. Aquieta minha alma, só assim eu não me sinto só. Me chama pra
seu lugar e venha. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu Deixe o preciso Cristo glorioso se revelar a você é de ti. nessa noite. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração e me agarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no seu amor, no seu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? Se eu cair, a sua mão me levantará. E se eu chorar? E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha
ser difícil, eu sei. Paga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Será que você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado? Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Sabe? Nós somos um corpo. E esse corpo está ajustado em Cristo Jesus. E o que nós mais queremos é uma igreja saudável e unida. Então, mesmo que você não conheça essa pessoa que está do seu lado, eu queria pedir que você orasse por ela. Não precisa dizer muitas coisas. Eu queria que você pedisse para que Deus abençoasse ela. Eu queria que você pedisse para que o Cristo glorioso se revelasse para essa pessoa aí agora. Talvez essa pessoa está do seu lado e ela está com o mesmo pensamento daqueles discípulos. Será que eu errei? Será que eu errei em confiar nele? Será que eu errei em chamar ele de meu Salvador? Mas não, você não errou. Ele realmente salva. Ele realmente transforma. Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado e nos segurado. Exaltamos a Ti, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Vamos aplaudir a Ele, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Eu falei, se deixar eu vou embora, gente. Fica aí até. Mas é muito bom a gente ouvir o evangelho genuíno, sim ou não? Sim ou não? Ouvir a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Que você tenha uma ótima semana. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te leve para casa em segurança, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos fazer a oração final. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Obrigado, Jesus. Eu creio que hoje nós tivemos corações curados aqui. Eu creio que hoje nós tivemos corações restaurados aqui. Eu creio que aqui hoje nós tivemos discípulos voltando para Jerusalém, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, para ser revestido de poder de novo, Pai. Eu peço que o Senhor enche cada vida que está aqui com o Seu Espírito Santo, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, encher cada vida que está sobre este lugar, Pai. Revista cada um de poder em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor dê a eles uma semana, Senhor Jesus, abençoada de vitória em Ti, ó Pai. Guarda os seus filhos, suas filhas. Eu creio que o Senhor entrou em casas aqui hoje, Senhor.
Eu creio que o Senhor Jesus tirou toda a tristeza, e em nome do Senhor, ó Deus, o Evangelho que traz alegria, verdadeira alegria, Pai, hoje, agora, habita no coração deste homem, dessa mulher, em nome de Jesus, Pai. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor não é apenas o Cristo martirizado que sofreu por nós, mas o Senhor é o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o Rei da glória, ó Deus, e eu te exalto em nome de Jesus, Pai. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, o Senhor tem sido bom conosco. Eu te exalto em nome do Senhor, ó Deus. Em tudo nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido bom, Pai, com cada um que está aqui, Pai. Guarda a sua igreja, protege a sua igreja, meu Deus, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam estar aqui, meu Deus, no início do Ruá, meu Deus, 2025, Pai. Eu creio que sexta-feira, ó Rei, o Senhor já tem algo especial reservado para cada um de nós, ó Pai. Eu louvo a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Seu maravilhoso Espírito Santo. Amém, Jesus, e glória a Deus, aleluias, aleluia. Ó, dá tchau para mim, abre os braços, dá um abraço no pastor.